A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria podermos continuar nosso estudo, nossa ministração nesses dias sobre histórias tão poderosas da palavra de Deus. Nós estamos compartilhando uma série de histórias bíblicas, os princípios espirituais dela. E nós chegamos no mês de fevereiro e cremos que Deus vai nos enriquecer, nos abençoar de uma maneira ainda mais abundante do que aconteceu no mês de janeiro. Nós compartilhamos ali em 31 dias as histórias do livro de Gênesis e como Deus nos inspirou, como Deus falou conosco, como foi um tempo precioso de Deus, aprendendo mais da palavra de Deus e sendo tocado, sendo cheio de fé, de expectativas, de coisas boas. E agora nós chegamos no segundo mês, nós estamos aqui agora compartilhando o segundo livro, Histórias e Princípios da Bíblia, segundo volume. Eu tenho certeza que Deus vai te inspirar de uma maneira muito poderosa. Deus vai falar com você. Há muita coisa preciosa que nós vamos estudar nesses próximos dias, que nós vamos ensinar, que nós vamos ministrar, que nós vamos ser ministrados pelo Senhor de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. E com certeza você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui e Deus quer compartilhar verdades tão poderosas no seu coração. E hoje eu quero compartilhar algumas histórias aqui que realmente são impactantes, poderosas. Estamos agora no livro de Êxodo. Nós vamos até Apocalipse em nome do Senhor Jesus, até o final do ano, para a glória do Senhor. Eu gostaria de orar para que Deus pudesse ministrar nossos corações de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração, nosso espírito ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos, o Senhor cuida de nós, e o Senhor fala conosco, o Senhor incendeia os nossos corações, o Senhor aquece as nossas vidas de uma forma tremenda, em o nome do Senhor Jesus. Declaramos vida, luz, revelação no nosso coração, hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E hoje, então, vamos dar início à primeira história desse mês de fevereiro. E eu gostaria que você, se tiver como abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Do ponto de vista natural, Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis. Porém, no aspecto espiritual, nós vemos uma mudança. Enquanto no livro de Gênesis, o trabalhar de Deus e o que Deus quis mostrar para nós por detrás daquelas histórias é o relacionamento individual de Deus para conosco. Agora nós vamos ver no livro de Êxodo que Deus agora quer trabalhar de uma forma coletiva. Ou seja, aquelas experiências individuais do livro de Gênesis agora vão se tornar as experiências coletivas. E esse é o propósito de Deus. Então, se nós formos ver lá em Gênesis, nós vamos ver que Deus separou 38 capítulos do livro para falar basicamente da história de Abraão, Isaac e Jacó. Não é verdade? Abraão apontando para a obra do Pai, para um relacionamento que nós temos que ter como um Deus que é o nosso Pai. Nós vemos ali Isaac, que é o filho da promessa, ver a Deus e conhecer a Deus como aquele que traz a herança para o filho, e nós somos herdeiros, e que se nós conhecemos a Deus como Pai, então nós também vamos entender que somos filhos, e como filhos nós recebemos a herança do Pai, não é verdade? E aí nós temos a história de Jacó, que é a história transformadora do Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo em nós. Deus quer nos transformar, Deus quer mudar a nossa sorte. E ainda falamos de José, terminamos falando de José, uma história poderosa de um homem que reinou, em vida,
que Deus o levantou, mesmo diante de grandes adversidades. Deus fez o extraordinário. Se você não ouviu essa história, eu te aconselho a ouvir. Com certeza vai te inspirar e vai abençoar a sua vida, vai trazer muita fé diante das circunstâncias que todos nós passamos e vivemos, não é verdade? Então, e aqui nós vemos a continuação, então, dessa história do povo, na verdade, de Abraão, Isaac e Jacó, aqui agora em Êxodo. E aí nós vemos que a palavra de Deus se cumpre. E eu quero deixar uma palavra de Deus para você hoje. Porque quando você ouve uma palavra, e essa palavra entra no seu coração, e você diz amém, você acredita, aquilo ali produz resultados. Eu tenho dito isso, que a palavra é semente. Então, quando você recebe essa semente da palavra de Deus, e você diz amém, você concorda, você acredita, você toma posse disso, então você vai começar a ver essas sementes produzindo frutos. E a história aqui do povo de Israel, já no Egito, você vê que é o cumprimento de palavras liberadas lá atrás, de bênçãos liberadas, de bênçãos e palavras liberadas no coração de homens. Então você vai ver que no livro de Gênesis há uma sequência de palavras de Deus liberadas para o seu povo, para os homens de Deus, para aqueles que Deus os escolheu para um propósito ali. Então há uma bênção liberada desde ali de Adão. Então lá a Bíblia diz: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então uma bênção já foi liberada lá em Gênesis 1, 28. Depois, mais para frente, essa mesma bênção de crescimento, de multiplicação, que era o que agora o povo de Deus estava tendo aqui em Êxodo, está lá em Gênesis 9, versículo 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, já veio de Adão, agora passa por Noé. Mais à frente, Deus chama Abraão, o pai da fé. Gênesis 12, 2 diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Capítulo 17 de Gênesis: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Mais uma vez a palavra sendo liberada. Por isso que é tão importante você estar aqui ouvindo a palavra, porque é uma palavra liberada do seu coração, são sementes plantadas vão produzir frutos. Então você vê que tudo que Deus faz primeiro por uma palavra. Por isso você precisa ter uma palavra. É a palavra que você tem é que vai produzir fruto. Aleluia. E aí mais pra frente, Gênesis 26, olha a bênção sobre Isaac. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Isaac agora recebe a mesma bênção que seu pai recebeu, e que Noé recebeu, e que Adão recebeu. Mais à frente, o próprio Isaac libera essa bênção para Jacó. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. E aí lá na frente, quando Deus muda o nome de Jacó, Deus mesmo libera essa bênção. Olha o que a palavra de Deus diz: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Uau, isso é a palavra de Deus. Multiplicação, palavra de multiplicação. Eu quero declarar e profetizar na sua vida: haverá multiplicação em todas as áreas da sua vida. Se você crê, diga amém. Declare aí o seu amém. E não para por aí. Jacó também lembra dessa palavra que ele recebeu para José. E lá em Gênesis 48, 4 diz: eis que te farei fecundo, te multiplicarei, e tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão
perpétuo. Lá mais na frente, Jacó lembra José e seus filhos: eu recebi uma palavra, e sobre essa palavra nós vamos permanecer. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Por isso que você precisa de uma palavra. Por isso você precisa ouvir a palavra. Por isso você tem que se abrir para apenas receber a palavra e dizer amém. Eu creio, eu recebo, eu me aproprio, eu tomo posse. É minha essa palavra. Porque vai produzir frutos, vai produzir resultados, vai produzir portas abertas, vai fazer com que o que Deus planejou, o que Deus liberou para a sua vida, possa se cumprir em nome do Senhor Jesus. É essa fé que você precisa ter. Hoje Deus te trouxe aqui para essa live, porque Deus quer lembrar você as promessas dele para a sua vida. Há uma promessa de multiplicação, há uma promessa de crescimento, há uma promessa de avanço, há uma promessa sobre a sua vida, e isso vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Amém, Jacó? Amém, Raíssa? Amém, Silvano? Glória a Deus. Receba aí em nome do Senhor Jesus. E essa palavra se estendeu a nós. Essa palavra hoje foi dada a nós. Jesus mesmo disse, lá em Marcos 16, e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ou seja, agora nós vamos. Agora é a nossa vez de irmos e multiplicarmos, e aquilo que nós temos recebido ser passado a outros, né? Lá em Lucas, esse mesmo contexto que Deus liberou essa palavra de irmos, de multiplicarmos. Em Mateus nos fala de fazermos discípulos de todas as nações. A Bíblia diz, Lucas 24:50, então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Veja que o princípio da bênção é liberado lá em Gênesis. E agora Jesus libera uma bênção sobre os seus discípulos e para aqueles que iriam se tornar seus discípulos. Então há uma bênção sobre a sua vida. Você que se tornou discípulo de Jesus, há uma bênção de multiplicação sobre a sua vida. E agora você pode transmitir a outros aquilo que você tem recebido. Paulo ainda lembra das bênçãos de Abraão. Lá em Gálatas 3, versículo 9 diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão foi abençoado? Nós vamos ser também. Ele recebeu bênçãos da parte de Deus, nós vamos receber. Ele recebeu riquezas, nós vamos receber também. Ele recebeu o cumprimento da promessa, nós também vamos receber. Quantos filhos de Abraão nós temos aqui? Deixa eu ouvir o seu amém. Aleluia. Então, veja, nós também recebemos hoje as bênçãos de Abraão. A Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E hoje o Espírito Santo está dentro de nós, testifica conosco que nós somos filhos de Abraão, somos filhos da fé, e nós recebemos pela fé, de graça, aquilo que Deus tem para nós. Então há promessas poderosas nas nossas vidas. Então eu quero declarar sobre a sua vida uma palavra de crescimento em todas as áreas da sua vida. O Senhor te fará multiplicar na vida de outros. O que você tem recebido da parte de Deus vai ser transmitido a outros. Você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Você vai fazer muitos discípulos de Cristo. Você vai ser um abençoador na vida da igreja. Você vai prosperar abundantemente e vai abençoar o reino de Deus de uma forma extraordinária. Deus está com você. Deus é por você. As suas promessas, elas têm sempre o sim e o amém. E por isso você vai ser ricamente abençoado para abençoar outros. Ricamente cheio da sabedoria e vai trazer sabedoria a outros. Cheio da inteligência e vai levar essa inteligência a outros em nome do Senhor Jesus. Algo espiritual. Agora, a bênção de Deus é para um propósito. Então lembra que do ponto de vista natural, Êxodo é apenas uma continuação de Gênesis, mas não do ponto de vista espiritual, porque há uma mudança. Agora Deus começa a tratar não apenas com pessoas individualmente, Abraão, Isaac, Jacó e José até mesmo, mas agora Deus trata com o povo, com a nação. Por quê? Porque o propósito das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas é para abençoar o povo de Deus, a igreja, o corpo de Cristo,
tudo que você tem recebido é para ser uma bênção na vida da igreja. Por isso que não existe vida cristã longe do corpo, longe dos outros irmãos. Essa conversa de que, eu vou viver a vida cristã no meu quarto, sozinho, sabe? Isso não é o que Deus tem para você hoje. É claro que Deus vai continuar te abençoando pela sua fé, pelo que você crê. Se você buscá-lo, você vai receber, mas não como estar junto com a igreja, com os irmãos, em unidade, sendo uma bênção, sendo abençoado e também sendo uma bênção na vida de outros. Isso é ser igreja. Então eu sei que nós vivemos em tempos em que pessoas acham que podem viver longe da vida cristã, longe do corpo, não é verdade? Então, longe de outros irmãos, mas isso não é o propósito principal de Deus. Veja que Deus trabalhou na vida de Abraão, Isaac e Jacó para que se tornasse um povo. E agora o povo está se multiplicando. Agora não fala de pessoas específicas, mas fala de um povo. Deus agora tem um povo, um grupo de pessoas. Entende? É um propósito divino nisso, com certeza. Deus quer se manifestar. E esse povo de Israel, com certeza, aponta para a igreja. Então é fato que nós individualmente temos um relacionamento com Deus. Mas tudo para culminar no povo de Deus. Tudo para chegar e ser uma bênção na vida da igreja. Então eu quero mostrar para você que há uma bênção em estar no corpo. Há uma bênção. Eu sei que há desafios, eu sei que tem coisas que você não concorda, eu sei que tem muitas coisas que você vive e passa estando no corpo, estando na vida da igreja. Mas ainda assim, é melhor estar lá do que estar sozinho. Ainda é melhor estar na vida do corpo, na vida da igreja. Então veja, tem muito valor, com certeza, o fato de você se relacionar com Deus. Mas tem mais valor ainda, muito mais valor, quando você recebe do Senhor e compartilha com a igreja, com os seus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Vamos para a segunda história. Meu alvo vai chegar em 3 histórias hoje. Não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos 2 nós vamos falar. E hoje, então, vamos continuar falando sobre essa história. Continuando a história aqui de Êxodo, né? E vamos falar sobre a perseguição de Faraó. Êxodo 1, versículo 10. Uma vez que eles cresceram, que eles multiplicaram, que eles avançaram, o que apareceu? Perseguição. Não se preocupe quando perseguições aparecerem na sua vida, porque isso acontece com todos nós. Quando nós começamos a avançar, quando nós começamos a crescer, ou estamos a ponto de multiplicar, ou de crescer, de ter algum acontecimento de multiplicação, de crescimento, o diabo tenta nos impedir, mas ele não vai conseguir, porque à medida que formos perseguidos, com certeza Deus vai fazer com que a vontade dele se cumpra e nós vamos sim avançar e crescer muito mais em nome do Senhor Jesus. E talvez você aqui está prestes a ter uma grande multiplicação e tem passado dias difíceis. Deixa eu te dizer, permaneça. Você vai ver nessa história aqui que nós vamos compartilhar agora, que quanto mais eles eram perseguidos, mais o Senhor fazia prosperar e multiplicar de uma forma abundante em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, para com o povo, né? E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Então eles estavam como escravos. Agora eles colocaram ali pessoas para afligir, para trazer um peso. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam, de maneiras que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias
das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então a história aqui nos mostra o quanto o diabo quer impedir que nós desfrutemos uma vida abundante, principalmente na vida dos homens. E nesse momento agora, nessa história, eu quero enfatizar a vida dos homens. No próximo capítulo, eu vou enfatizar a história e as mulheres, e como as mulheres foram importantes no mover de Deus. Mas agora eu quero enfatizar como os homens são importantes no mover e como o diabo quer parar o mover na vida dos homens. E aqui nós vemos que o alvo do diabo foi amargar a vida deles, para que os impedisse de avançar, de crescer, de se multiplicar. E o diabo vai tentar várias maneiras e estratégias para tentar impedir o avanço dos homens. Por quê? Porque o diabo sabe que sobre os homens há o poder de semear, de semeadura. E ele quer impedir a semente de chegar ao solo e produzir frutos, resultados. Então, em primeiro lugar, a primeira estratégia foi afligir o povo, trazendo mais carga e escravizando-os. Então, o alvo do diabo é nos escravizar no mundo. Sem perceber, nós podemos cair no ativismo, em afazeres desse mundo, que agora nosso foco se torna apenas esse mundo, essa terra, essa vida, e esquecemos de multiplicar no reino. Quantas pessoas se converteram, passaram um tempo na igreja, e por alguma coisa dos afazeres do mundo, da vida, impediram eles agora de se multiplicarem. Quantos pararam de ministrar na vida de outros, de abençoar a vida de outros, de servir a outros? Por quê? Porque caíram no ativismo, passaram a viver a sua vida em função desse mundo. Então o faraó falou: se a gente trazer mais carga sobre eles, eles vão cansar, eles vão ficar carregados de tanto peso que eles não vão conseguir se multiplicar. Veja, a astúcia de Satanás por detrás. Ele tenta nos impedir de avançar no reino de Deus, trazendo peso, cargas. Até o ponto de levar-nos a amargar da vida. Que foi esse ponto que eles estavam chegando. Mas havia uma coisa poderosa que acontecia aqui. Porque quando Deus libera uma bênção, uma palavra sobre nós, irmãos, mesmo que o diabo tente nos parar e nos paralisar, ele não vai conseguir. E a Bíblia diz que quanto mais o diabo afligia, que é Faraó ali, né, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, mais eles avançavam. E nós vemos isso na igreja primitiva. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam, mais eles avançavam. Porque aconteceu uma perseguição em Jerusalém e eles então foram para outros lugares. E nesses outros lugares eles ganharam mais vidas para Jesus. A igreja se espalhou pelo mundo todo daquela época. Então, onde há ali a perseguição, há uma oportunidade de Deus fazer a multiplicação. Então, se você tem sido perseguido por causa do reino, por causa das coisas espirituais, saiba que uma grande multiplicação está vindo sobre a sua vida. Porque se por um caminho o diabo se levanta, por 7 caminhos ele foge da nossa presença. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu quero dizer algo, da parte de Deus, permaneça firme no Senhor, sabendo que uma grande multiplicação está por vir. Se você tem passado lutas, desafios, pressões enormes, sabe, uma grande multiplicação está por vir. Um grande crescimento está por vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Então, eu creio nisso. E aí nós vemos algo aqui. E que nós sabemos a palavra de Deus. Que no mundo, claro, nós vamos ter aflições, mas tem bom ânimo. O Senhor já venceu por nós. E se Ele venceu, nós podemos, então, vencer também e avançar, e crescer, e multiplicar. Porque Deus é por nós. E aí depois, então, que o diabo viu que é Faraó no caso, viu que não estava resolvendo, ele resolveu fazer algo. Ele resolveu, então, paralisar e, na verdade, matar os homens. Então ele chama ali as parteiras para que as parteiras pudessem, então, matar os filhos dos hebreus, os homens. Por que o alvo do diabo foi então matar ali os homens? Porque tem um propósito nisso.
O diabo sabe do que está fazendo. E então o que ele faz? Ele então vai até essas parteiras para que então ela matasse os meninos. Por quê? Porque os homens são semeadores. O homem carrega o sêmen, não é verdade? O homem é o multiplicador. É o que carrega a semente. Então, onde não há semente, também não há colheita. Se não há plantação, não há colheita. Então, se para a plantação, não tem colheita. Vocês estão me entendendo? Por isso que o diabo quer paralisar os homens. Quer impedir com que os homens avancem, que os homens assumam as suas posições de líderes, de homens de Deus, que carregam uma palavra, uma semente e uma vida que flui deles para o propósito, para o cumprimento do propósito. É claro que Deus une o homem e a mulher. E eu vou falar da mulher também. Mas nesse caso, agora, eu estou falando dos homens. É importante que os homens assumam o seu papel de semeador, daquele que profetiza, daquele que libera palavras, daquele que abençoa os seus filhos, abençoa sua casa, abençoa sua família, aquele que libera palavras de vida no mundo espiritual, aquele que assume a posição de liderança, que vai buscar o Senhor, que vai orar, que vai clamar ao Senhor, que vai se posicionar no mundo espiritual. Então Deus, ele age por meio de homens. E o diabo, sabendo disso, ele então tenta paralisar os homens. De alguma maneira, o diabo sabia que estava vindo Moisés, um grande líder. Você entende? Então, de alguma maneira, no mundo espiritual, nós não sabemos como, mas ele queria impedir o nascimento de Moisés. Como também tentou matar ali Jesus no seu nascimento. Por quê? Qual que é mais fácil? Arrancar uma árvore que é centenária ou uma planta, uma árvore, pequena árvore que acabou de nascer? Com certeza, tirar aquela árvore, a pequena árvore, é muito mais fácil. Porque não criou raízes. É muito mais fácil impedir desde a infância. E o diabo sabe disso. E por isso que o diabo quer matar as crianças, quer impedir com que as crianças realmente cresçam e se tornem homens de Deus, mulheres de Deus. Então nós estamos aqui para nos posicionar. Estamos aqui para falar que Deus quer levantar os homens nessa geração. Em nome do Senhor Jesus. E que os homens que estão aqui, quer dizer para vocês, Deus tem um plano para a vida de vocês. Deus tem algo para fazer na vida de vocês de uma forma muito especial, de uma forma muito tremenda. Assuma o seu papel em Deus. Fala: Deus, eis-me aqui para cumprir o teu querer. Nada, absolutamente nada vai me parar, porque o Senhor é por mim. E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Então, talvez vocês sabem, talvez tentaram matar você na infância. Talvez os diagnósticos foram terríveis, de que talvez você não nasceria, ou nasceria com deficiência, não sei. O diabo de alguma forma quer impedi-lo de alcançar o propósito de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que você é parte do mover de Deus. E que Deus escolheu você para plantar. E uma das maneiras que nós plantamos é liberando palavras no mundo espiritual. Homens, liberem palavras de graça e de favor sobre a sua família, sobre a vida de sua esposa, a vida dos seus filhos. Libera a palavra na sua vida. Libera palavras de bênção, não de morte. Declare o que Deus diz a seu respeito. As verdades que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E agora, quero encerrar falando das mulheres. E vou falar sobre as parteiras hebreias do Egito e outras mulheres que foram instrumentos de Deus para abençoar a vida de Moisés. E o texto continua dizendo, nós estávamos lendo, Êxodo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó:
é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras. Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus. Ele lhes constituiu família. Então, por detrás dessa história está a importância das mulheres no reino de Deus. Com certeza, essas mulheres foram canais do Senhor para guardar a vida de Moisés, por exemplo, e de outros homens que iriam ser parte ali do povo de Deus ali na frente. Então, nós vemos, não só aqui, mas em toda a Bíblia, mulheres que influenciaram, que abençoaram, que serviram e foram uma bênção para o mover de Deus. Assim como Deus espera dos homens a parte de liderança e de profetizar e liberar palavras de vida, Deus também espera das mulheres esse guardar, esse cuidar dos próximos homens de Deus, das próximas mulheres de Deus. Há uma unidade nisso, há um favor de Deus nisso, nessa graça, nós vamos ver aqui nessa história. Então, esse papel das mulheres está muito claro aqui. Então, é fato que o diabo quer parar o mover de Deus, mas as mulheres são canais para impedir com que o diabo paralise o mover de Deus. Veja, essas mulheres foram usadas por Deus para impedir a ação do diabo, para a ação de Satanás. Elas guardaram a vida de homens de Deus. Olha que impressionante isso. Então, só é possível com certeza levantar de homens de Deus se as mulheres também entenderem que elas têm parte nisso, o papel delas no cuidado, no abrir portas, no guardar, para que esses homens de Deus sejam levantados. Você vê hoje em dia, olha a pressão que há sobre as mulheres com relação ao aborto. Cada dia tem se tornado mais comum essa prática, porque o diabo quer matar ali na infância, quando está ali na pequena raiz ainda. Mas mulheres de Deus têm se posicionado para terem filhos, e que muitas mulheres às vezes nem querem ter filhos, hoje em dia. Mas muitas, graças a Deus, têm se levantado falando, vamos ter nossos filhos, vamos criar nossos filhos. E ainda, há uma pressão enorme para a mulher buscar sua própria carreira e pensar simplesmente nelas e não mais em ter filhos. E quando tem, às vezes deixa para outros cuidarem, porque não verem valor nisso. Ou é mais importante o sucesso profissional do que o seu próprio filho. Há uma inversão de valores. E mulheres, às vezes, que estão cuidando apenas dos filhos, se sentem acusadas, se sentem inferiorizadas, porque não tem um diploma tal, não tem o reconhecimento tal. Mas você sabe de uma coisa, a Bíblia diz que as mães vão ser reconhecidas pela missão de mães, e não pelos diplomas que conseguiram, ou das posições que conseguiram. Mas isso, hoje em dia, falar disso, vai soar talvez algo estranho. Falar que as mulheres têm um papel enorme de cuidar dos filhos, nos dias de hoje, pode gerar uma grande perseguição para quem está falando aqui como eu. Não é verdade? Mas nós temos que falar, que a palavra de Deus diz, Deus abençoa essas mulheres, porque elas decidiram guardar as crianças. Isso é poderoso na palavra de Deus. Então nós vemos Sifra e Puá ali abençoando o mover de Deus. Mas daqui a pouco nós vemos uma outra mulher que aparece nessa história, e que é a própria mãe de Moisés, Joquebede. Então ela esconde o filho por 3 meses, mas daqui a pouco não tendo como mais cuidar do filho, porque agora Faraó tinha ordenado ao todo o povo do Egito que matasse os meninos, que jogasse os meninos no rio, no Nilo. E então ela, depois de 3 meses, ela resolveu fazer algo. Colocar um menino num cesto e jogá-lo então no Nilo, para ver o que ia acontecer. Com certeza Deus já estava conduzindo ela ali. E olha o que a Bíblia diz. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, para não entrar a água ali.
e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Então ela acreditava que alguma coisa ia acontecer. E daqui a pouco aparece uma outra mulher, a irmã de Moisés, que foi acompanhando para onde iria Moisés, onde ia parar. E olha o que a Bíblia diz. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passaram pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, Joquebede, a mãe de Moisés. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Veja, aqui nós temos uma outra mulher, a irmã de Moisés, e que vai lá ver o que ia acontecer com Moisés. A filha de Faraó está ali com as suas donzelas tomando banho, pega ali o cesto, vê que é uma criança hebreia. A Miriam já chega junto, pergunta se quer alguém para cuidar dessa criança, chama a mãe, e a mãe então vai cuidar do próprio filho de Moisés, e ainda recebe um salário por cuidar do filho. Essa é a bênção de Deus, né? Quando você decide ter filho, há uma bênção sobre a sua vida, você vai ser abençoado. Jesus, quando nasceu, recebeu ali presentes ali dos magos, certamente foi o que sustentou eles no tempo que eles tiveram que ir para o Egito, talvez por muitos anos. Veja, há uma provisão no fato de ter filhos. Muitos não querem ter filhos, com medo do mundo e tal, mas não sabem que há uma bênção na criação de filhos. Há uma bênção. Quem quer paralisar filhos, que filhos nasçam, é o próprio diabo. Mas Deus não. Deus quer que a gente se multiplique. Essa é a vontade de Deus para nós, para as nossas vidas, em nome de Jesus. E aqui nós vemos essa mulher, essas mulheres, na verdade, sendo instrumentos de Deus, tanto Sifrá, Puá, Joquebede, olha os nomes, né? Miriam, todas sendo instrumentos de Deus para abençoar. Então veja, eu quero dizer isso para você, que hoje, se nós falarmos do trabalho kids, de cuidar de crianças, muitas mulheres não valorizam, não dão atenção, né? Então, às vezes, fazemos aqui os treinamentos, muitas nem vêm para saber o que é, para entender como nós funcionamos como igreja, a importância que nós damos para as crianças, porque na cabeça delas é um trabalho, é um serviço, já tem minha casa, já tem meus filhos, ainda tenho que ir lá servir filhos de outros, mas não entendem, não tem a revelação ainda de que podem ser grandes mulheres que vão abrir portas para grandes homens como Moisés, que vão abençoar, que vão levar a palavra de Deus a cada domingo ou a cada dia na célula. Você sabe, minha irmã, não deixe o diabo te enganar, achando que você não pode fazer ou que isso é um trabalho inferior. Não pense nisso, porque às vezes você fica pensando que o trabalho de mulheres é estar lá na frente, é pregando, é estar com muitas mulheres. Amém. Que Deus te abençoe também, seja uma bênção na vida das mulheres, mas não se esqueça das crianças. Não se esqueça dos pequeninos. Com certeza tem uma unção, tem uma vida e tem uma graça sobre a sua vida, para ministrar na vida das crianças. Você pode ser uma mulher de Deus para levantar os próximos líderes de nações. Você pode ser um instrumento de Deus para orar, para profetizar, e com certeza isso vai trazer uma grande recompensa para a sua vida. O fato de você permanecer servindo. Você não sabe, mas há uma resistência enorme no trabalho com crianças. Não sei se você já viu e já percebeu isso, mas se você decide fazer algo, vamos fazer algo, uma conferência de mulheres. Pá! Vamos chamar as mulheres para servir as crianças. Poucas se dispõem. Infelizmente. Porque não viu valor. Mas Deus viu valor nessas mulheres. Deus fez questão de colocar aqui, na história da Bíblia,
dessas mulheres. E você não tem noção de como mulheres vão ser honradas, que nunca tiveram seus nomes escritos em algum lugar, como sucesso com isso ou com aquilo outro, mas foram canais para abençoar e para liberar bênçãos sobre a vida de homens de Deus e mulheres de Deus. Com certeza nós vamos ter uma surpresa no céu, de quantas mulheres que vão ser honradas por Deus e que você nunca ouviu falar, mas foram aquelas que abriram caminhos, que guardaram, que protegeram, que deram os primeiros ensinamentos a pessoas que fizeram história e que abençoaram a muitos. Isso é o que eu creio, isso que eu acredito e isso que está na palavra de Deus. E aí nós vemos isso no ministério de Jesus. Olha só, lá em Lucas 8. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusar, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Ou seja, ajudou financeiramente também. Lá na frente nós vemos a história de Áquila e Priscila. E Priscila era aquela que foi colocada ali, até mesmo em primazia em algum momento, quando falou de Priscila e Áquila. Por quê? Porque Priscila foi a primeiro abriu a sua casa para que a igreja pudesse ser estabelecida ali. Então veja, Deus usa as mulheres. E Deus quer te usar. Deus vai te usar. Apenas se disponha a ser um instrumento do Senhor na vida daqueles que Deus tem colocado ao seu redor. Então, hoje eu compartilhei do valor do povo de Deus. E como Deus quer trabalhar com o seu povo. E como o diabo quer paralisar também o mover de Deus. Mas enquanto ele tenta com perseguições, mais haverá crescimento, mais haverá multiplicação. Deus vai levantar homens de Deus, mas Deus também vai levantar mulheres de Deus. Que vocês possam responder ao chamado de Deus para esse tempo. Eu sei que há muitas pressões, eu sei que há muitas lutas, eu sei que há dificuldades, eu sei que o mundo tenta nos paralisar, nos afligir, nos encher de coisas, de tarefas, de afazeres, mas permaneça firme, permaneça servindo ao Senhor, com certeza virá a recompensa. Como essas mulheres, ali as hebreias, que tiveram famílias, né? Deus deu família a elas, pela atitude delas, de servir. Você vê também a mãe de Moisés sendo abençoada até financeiramente. Você vê essas mulheres sendo escritas na Bíblia com honra, porque elas de fato honraram o Senhor, servindo a igreja, servindo Jesus, servindo as crianças. Então isso tem valor espiritual. Então eu quero dizer que há uma grande recompensa para você que tem servido ao Senhor, naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E que você possa continuar sendo um instrumento do Senhor na vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Talvez você chegou aqui, está talvez afastado, talvez largou o ministério. Mas eu quero dizer, volta para casa, volta para o ministério, volta a servir na sua igreja. Seja um instrumento de vida. Deus vai te honrar. Deus vai honrar sua atitude, sua disposição de servir, de amar os pequeninos, servir os irmãos. E que você também volte para profetizar, homem. Seja um homem de Deus, aquele que vai liberar palavras, aquele que vai assumir responsabilidades, que vai ser usado pelo Senhor de uma forma poderosa e gloriosa em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por vocês, liberar uma palavra de bênçãos e receba aí, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora, eu louvo a Deus, porque a palavra do Senhor não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E eu creio que hoje uma palavra foi liberada para nós, homens, para nós também, mulheres, que entenderam o chamado, nosso chamado no ministério. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesses dias o Senhor possa abrir os nossos olhos e dar-nos a graça de entendermos os teus planos, os teus propósitos, os teus desígnios para nós. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos de ficarmos presos nos nossos afazeres e esquecermos do teu reino, mas que nosso coração esteja sempre voltado para as coisas dos céus, para as coisas celestiais. Pai, que teu Espírito Santo se mova de uma forma
tremenda, gloriosa, marcante nas nossas vidas. Eu quero declarar que há multiplicação sobre a vida dos meus irmãos, há crescimento, há avanço, há um romper espiritual sobre a vida dos meus irmãos, de uma forma extraordinária. E eles vão ver o que eles nunca viram, e vão experimentar o que nunca experimentaram. Em o nome do Senhor Jesus, eles verão a multiplicação em todas as áreas de suas vidas, verão o agir poderoso do Espírito Santo na vida deles, porque eles são benditos, são abençoados, são cheios do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que alegria poder estar com vocês e estarmos juntos ministrando a palavra de Deus. Vamos juntos aí por todo esse ano, para a glória do Senhor Jesus. São sementes sendo semeadas na sua vida, viu? Essas sementes vão produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Eu quero declarar isso na sua vida. Você que está comigo aí nesses dias, tem perseverado junto comigo. Amém, Silvano. Estamos juntos, viu, meu irmão? Estamos juntos. Regina, toda essa família preciosa que está aqui comigo. Louvo a Deus pela perseverança de vocês, pela permanência. Para vocês que ficam até o final. Eu quero declarar que haverá uma grande multiplicação na vida de vocês, porque vocês estão sendo semeados. Muita semente da palavra de Deus tem entrado, vai produzir muito fruto. Uma grande colheita, porque quanto mais sementes, mais frutos. Mais frutos estão por vir sobre a sua vida. E eu gostaria que você multiplicasse essa mensagem com outros. Chamasse outros para ouvir, para receber. Nós vamos deixar salvo ali no YouTube. Você então depois manda, encaminha para sua família, para sua casa. Se você não está no nosso grupo, esteja no nosso grupo. Nós vamos mandar esse material todo. É um livro, nós já mandamos aqui o esboço, mas o livro está indo para revisão, para diagramação. E esse mês de fevereiro você vai receber o segundo livro para a glória do Senhor. Lembra que o alvo são 12 livros. Ore por mim, ore para que esses livros sejam feitos com graça, com sabedoria, que eu tenha a revelação do Senhor, que eu escreva aquilo que o Senhor quer que eu escreva, Ore pela minha casa, ore pela minha família, ore pelo meu ministério, para que eu possa multiplicar na vida de outros, abençoar a sua casa, Pegue esse livro, lê com seus filhos, ou peça para eles lerem, depois compartilhe. Nós estamos fazendo isso na nossa casa, todo domingo a gente reúne para falar do que nós aprendemos durante a semana, do que nós lemos, Com certeza tem sido um tempo precioso com a minha família, a minha casa. Também seja uma bênção, uma inspiração na sua casa, também na sua família, também em nome do Senhor Jesus. Se você ainda também não nos segue tanto aqui no Instagram, quanto também ali no YouTube, porque nós estamos sempre ministrando palavras de vida ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, uma semana muito abençoada sobre a sua vida, de muita multiplicação. E amanhã nós estamos juntos, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Amém? Um grande abraço.